Olá, alunos da primeira série. Eu estou gravando esses vídeos para estar auxiliando vocês aí com relação às aulas de Química. Então, esse vídeo é referente à aula 4. Qual que é o tema? Calculando a quantidade de CO2. Então, nessa aula, iremos aprender a calcular a quantidade de CO2. Primeira questão. Vamos calcular a emissão de CO2 em um processo para a produção de 1 tonelada de cada metal. Então, o que é importante aqui estarmos observando e destacando, né? Queremos aqui para 1 tonelada. Como é que faremos esses cálculos? Então, nós temos aqui uns dados, né? No caso aqui do ferro, iron em inglês quer dizer ferro. Então, a massa aproximadamente, estou até circulando aqui para vocês verem, a massa é aproximadamente 56. 55,8 quer dizer 56. Então, iremos considerar a massa do ferro para os cálculos 56. Do carbono, aproximadamente 12. Então, do carbono está aqui, estou circulando para vocês verem. E do oxigênio, 15,999, aproximadamente 16. Então, iremos usar esses dados aqui, né, para poder calcular. Se vocês tiverem uma tabela periódica, vocês conseguem esses valores, né, na tabela periódica, ou pesquisando no Google, né, a massa do ferro, a massa do carbono e do oxigênio, também terão esses valores. Observe as seguintes equações químicas dos processos produtivos do ferro e do alumínio. Então, para a produção do ferro, foi dado aqui a equação química balanceada. E aqui está mostrando o CO2, que é o que iremos calcular. Só voltando aqui, então, ó, vamos calcular a emissão de CO2. Então, iremos calcular emissão de CO2 a partir de 1 tonelada de cada metal. Bom, o que nós iremos relacionar, então? O metal, né? No caso aqui é o ferro, ó. Tô destacando aqui o ferro. Então, iremos ver o metal e o que queremos calcular, que é no caso o CO2. Então, o que importa são esses dois valores aqui que iremos trabalhar. Como a equação química já está balanceada, então aqui vai facilitar bastante os cálculos. Então, pegando o ferro aqui, esse número 4, que já está balanceado, ele indica a quantidade de mol. Então, eu tenho 4 mol. Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Esse 4 ele vai vir multiplicando. 4 que multiplica o valor do ferro. Para a gente ver o valor do ferro aqui em cima, já achamos que é 56. Então, vai ser 4 que multiplica 56. O do oxigênio aqui, do gás carbônico e do oxigênio, a gente tem 6. Então, esse 6, para o cálculo, ele vai multiplicar o carbono, que nós temos um carbono aqui. Então, vou abrir o parênteses. Ele vai multiplicar o carbono, que no caso é um carbono, né? Então, vai ser 12. É igual ao distributivo da matemática. Ele multiplica aqui um carbono. Então, vai ser 6 vezes 12 aqui. Só que ele tem o oxigênio também, que aquele 6 faz parte, né? Então, esse 6 aqui também tem que multiplicar o oxigênio aqui. Se você analisar o oxigênio que está aqui, você tem 2 oxigênio e cada oxigênio é 16. Então, esse 6 vai multiplicar o 2 oxigênio, que na realidade é 32. Por que 32? Porque cada oxigênio aqui, ó, é 16. Como aqui dentro que eu tenho 2, então é 32. E esse 6, que é o número de mol aqui, ele multiplica tudo. Então, fazendo a conta aqui, ó, 4 vezes 56. Vocês podem estar fazendo na mão ou com auxílio de uma calculadora. Se vocês tiverem dúvida de como calcular na mão, também vocês podem estar pedindo para mim fazer na lousa, que farei. Aqui iremos usar a calculadora para agilizar um pouco os cálculos. Então vamos lá, então é 4 vezes 56, que vai dar 224. Então nós temos a primeira relação aqui, que é 224. Então 224
vai... nessa reação, ele vai formar 224 gramas, né? Do elemento químico do ferro metálico, né? Desse metal. Mas quanto que vai produzir de CO2? É o cálculo que iremos fazer aqui. Primeiro, 6 vezes 12. Então, vamos pegar a calculadora novamente. Então, 6 vezes 12, que vai dar 72. Então, nesse cálculo aqui, 6 vezes 12, né, fazendo a distributiva aqui, sabemos que é 72. Mas, só que nós teremos que somar aqui também, né, o 6 vezes o 32. Então, mais 6 vezes 32, que iremos fazer agora. 192. Agora temos que somar aqui o 72 com o 192. Eu vou ter como resposta 264. Então, aqui temos 264 gramas. Então, temos a primeira relação aqui, né? Que é importante. Eu vou só repetir o 224 aqui para ficar alinhado aqui para a gente fazer o cálculo. Vamos lá, 224. Então, 224 gramas do metal produzido, eu produzo 264 gramas de CO2. Eu estou produzindo mais CO2 do que o metal. Só que o enunciado fala para mim produzir 1 tonelada. Então, para eu produzir 1 tonelada do ferro, ó, observe que tem que deixar alinhado aqui essa 1 tonelada do ferro. E eu vou calcular o quanto de CO2 que vai ser produzido. Então, para mim produzir 1 tonelada de ferro, quanto CO2 vai ser produzido? Nesse caso aqui, é só fazer a reguinha de 3. Então, aqui eu vou fazer o cálculo na íntegra para vocês acompanharem como é que vai funcionar. Daqui em diante é somente matemática. Então, observe aqui que o x multiplica o 224. Então, vai dar o quê? 224 vezes x. 224. Tem o grama, né? Então, vai colocar grama, que multiplica o x, que vai ser igual a 264 vezes 1 tonelada. 264 multiplica 1 tonelada. Esse número está multiplicando o x, vai passar do outro lado dividindo. Vocês já sabem disso na aula de matemática. Então, x vai ser igual. 264 vezes 1 vai dar 264. Aí tem o t da tonelada, vocês coloquem, né? Eu vou dividir. Igual eu comentei que esse 224 aqui que multiplica o x passa dividindo. Então vai ser 224 gramas. Então 224 gramas. Só quero chamar uma atenção aqui. Que quando eu fiz que é o 264 aqui, tem o G de grama que nós esquecemos de colocar aqui, ó. Então vou colocar. Então, ó, 264 gramas que multiplica 1 tonelada. Daí esse 264 gramas, ele tem que vir aqui também, né? Pode, entre aspas, cancelar isso aqui. E a minha resposta vai estar em tonelada. Só sobrou a unidade de tonelada. Então, fazendo o cálculo aqui do x. X vai ser igual, então, 264 dividido por 224. Que vai dar 1,18 aproximado o valor. Então, x 1,18 tonelada. Esse valor, vocês viram que é aproximadamente. Então, coloca esse tio em cima do sinal de igual. Então, temos aqui a primeira resposta para o cálculo aqui no caso aí, de quantidade de CO2 produzido para produzir 1 tonelada de ferro metálico. Então, o próximo cálculo aqui é do alumínio. Então, já tenho a equação aqui e os dados também que eu já tenho de quanto que pesa. A gente fala peso, mas na realidade é a massa. Qual é a massa de cada átomo que temos aqui? Então, no caso, o alumínio, aqui embaixo está 26,9. Podemos dizer que a sua massa é 27 aproximadamente, para facilitar o cálculo. Carbono 12,01, né? Usamos sempre 12. Oxigênio 15,99, usamos 16. Lembrando que esse número aqui é o número atômico, né? É o número de próton. Esse número que está aqui em cima que eu circulei do oxigênio.
E aqui embaixo está a massa. A massa é sempre maior. Então está a massa de cada elemento químico. Bom, então, seguindo o mesmo raciocínio, iremos trabalhar então com o metal produzido. No caso, aqui é o alumínio, tá? É o metal produzido. Eu estou deixando aqui amarelo o alumínio e o CO2 que iremos calcular. Ainda bem que a equação já está balanceada. Se não tivesse, teríamos que balancear. Então vamos para o cálculo primeiro de massa que nós temos aqui. Então esse 3 ele vai entrar no cálculo. Então vai ser 3 que multiplica. Esse 3 vai multiplicar tudo, o do carbono e do oxigênio. Então se cada carbono é 12, eu tenho 1. Então 3 que vai multiplicar, abrindo parênteses, o 12 que é do carbono. Só que eu tenho do oxigênio aqui que eu tenho que fazer o cálculo. No caso aqui dentro, aqui, esse 3 já está fora. Ó. Então aqui dentro tem o 2, então eu tenho 2 oxigênio. Olhando aqui o dado aqui em cima, se cada oxigênio é 16, então aqui vai ser 32. Né? Aí no caso, esse 3 vai multiplicar todo o valor que está dentro do parênteses. Isso aqui para o CO2. Agora aqui, alumínio. Aqui então eu tenho um 4 que multiplica o alumínio. Cada alumínio, a massa dele é 27. Bom, aqui eu não vou usar calculadora, né? Vamos fazer manual aqui. Então aqui eu vou copiar o 3 que multiplica. Que dá para fazer 12 mais 32, dá para fazer de cabeça, mas a gente pode colocar do lado, se vocês quiserem. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Então sabemos que dentro do parênteses aqui é 44, né? Esse parênteses que agora já podemos eliminar, porque na verdade nós já eliminamos o parênteses. Então 3 que multiplica 44. Então se quiser ganhar tempo, é esse 44 que se pode multiplicar por 3, né? Fazer aqui mesmo. Conta. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Que no caso, então, deu 132. Sabemos que aqui 132. Então, são 132 gramas de CO2, né? E aqui no caso do alumínio ali, é 27 vezes 4. Fazendo a conta aqui também, ó, 27 que multiplica o 4. 4 vezes 7, 28, né? Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Então aqui, fazendo 4 vezes 27, colocando alinhado na mesma linha aqui embaixo, 108. O que nós temos de dados aqui, então, para o cálculo? Pela estequiometria, ou seja, pela equação escrita, pelo balanceamento feito, pelos dados que você tem de massa de cada átomo, chegamos na seguinte proporção. 132 gramas de CO2 produzido vai produzir 108 gramas do metal alumínio. Então aqui está a relação. Só que o texto fala que eu quero para 1 tonelada. Então eu vou fazer a regra de 3. Então 1 tonelada do metal, né? Coloca debaixo do metal. E eu vou calcular o CO2. O X vai embaixo do CO2. Então vai ser o X. Então fazendo aqui a regra de 3, aquela conta que vocês sabem, né? Fazer. O que teremos aqui? Vamos lá então. 108 gramas multiplica o X. 108 gramas que multiplica o X vai ser igual a 132 gramas que multiplica 1 tonelada. Gramas que multiplica 1 tonelada. Isolando o X, né? Então, X vai ser igual 132 vezes 1. Dá para fazer a conta tranquilamente. Vai dar 132 mesmo. O grama e a tonelada permanecem aqui, né? Tudo multiplicando. E esses 108 gramas que estava multiplicando, vem dividindo. 108 gramas. Nós temos aqui o grama aqui em cima e grama aqui embaixo, então dá para simplificar, vamos dizer assim, que grama dividido por grama vai dar número 1, né? O 1 é neutro nessa conta. Então vamos lá. X
igual a 132 dividido por 108. 132 dividido por 108. Volto a falar, se tiver dúvida nesses cálculos, peçam minha ajuda ou de outros professores que possam estar ajudando. Então aqui deu aproximadamente 1,22 tonelada. Então esse 1,22 tonelada é a quantidade de CO2, né, que é gerado para a produção de 1 tonelada do metal alumínio, né? Então observe que aqui está a equação, ó. A seta está aqui. Aqui está o reagente, né? Eu preciso do minério, eu preciso de um combustível, ele vai gerar o CO2 e vai gerar o metal, que é o que eles querem para vender. Então, fazendo os cálculos aqui que vocês já viram, né? Para produzir 1 tonelada desse metal, no caso do alumínio, você vai gastar um valor X, você vai gerar um valor X, não vai gastar, você vai gerar, né? E aqui está dizendo que está gerando, que está depois da seta. Você vai gerar a quantidade de CO2, que vai ser um problema sério para o efeito estufa, no caso, né? Vocês já estudaram também. Então, fazendo o cálculo, ele gerou 1,22 toneladas, ou seja, eu gero mais quantidade em massa de CO2 do que do próprio metal produzido, no caso aqui do alumínio. E se for ver aqui do ferro, é a mesma coisa. Então, para mim produzir, se vocês observar bem que a seta está aqui, ó. Aqui está o reagente, então eu tenho aqui o minério de ferro, vai reagir com combustível, né, que tem carbono nesse combustível, com oxigênio para queimar tudo aqui. O que vai gerar? O metal que o pessoal quer, né, para fazer o aço no caso, mas também gera o CO2, certo? Aí fizemos os cálculos aqui que vocês já viram, então para 1 tonelada do metal, que estava pedindo aqui em cima, né, 1 tonelada, eu vou gerar também uma quantidade de CO2. Calculamos e vimos que, no caso do ferro, deu 1,18 tonelada de CO2 produzido, né, para cada tonelada de ferro produzido. E do alumínio, para cada tonelada de alumínio produzido, eu também produzo o CO2, que no caso aqui deu 1,22 toneladas. Ok? Bom, aqui tem uma questão do Enem. Vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês. Para vocês, na realidade, né, que vocês estão me observando. A combustão completa. Então, quando fala combustão, nós já falamos em sala de aula que é a queima. Quando fala completo, que eu tenho muito oxigênio. Então, lá o produto formado vai ser CO2, né? Por quê? Porque ele é uma combustão completa. Se fosse incompleta aqui, seria... Se fosse incompleto, seria CO. Tá, mas eu vou até apagar esse CO, para não dar dúvida, porque ele é completo, então ele vai estar formando CO2. Vai estar usando combustível fóssil, né? Então, ó, a combustão completa de combustíveis fósseis produz... O que vai produzir? Ele vai produzir água, que é o H2O, e o... Aqui no próprio texto está falando de dióxido de carbono, né? Que esse daqui é o dióxido de carbono, né? Que tem 2 oxigênios. Ou pode ser chamado também de gás carbônico. Igual eu falo em sala de aula com vocês. Aqui já deu a massa molar, né? Ou seja, a massa de um mol é 44 gramas por cada mol disso aqui. Então já tem um dado aqui importante para o nosso cálculo. Que é a massa molar do CO2. A União Europeia estabeleceu desde 2012 um limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, eu tenho um limite aqui, que cada quilômetro que é rodado do veículo, a gente pode emitir apenas 130 gramas. Isso aqui é aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo multa como penalidade, caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, está falando aqui da gasolina, tem uma mistura de hidrocarbonetos, que são combustíveis que têm hidrogênio, né? Por causa desse hidro aqui, quer dizer que tem hidrogênio e tem carbono. Isso é hidrocarboneto. São combustíveis formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano. Então aqui, ó, isso aqui é um hidrocarboneto que tem carbono e hidrogênio, ele tem 8 carbonos em sua composição. Então o nome disso aqui é octano, que faz parte da gasolina, que é o combustível da gasolina. Considere que
em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 km por litro. Então, o carro vai gastar 10 km por litro. Só que essa gasolina, ela é formada por octano, que tem essa massa... aqui já deu mais um dado aqui, que é a massa molar do octano. Então, a gente já ganha tempo com isso também. 114 gramas por cada mol do octano. E que sua densidade é 0,70 kg por litro. O que quer dizer isso aqui? Que eu tenho... para cada litro de gasolina, eu tenho 0,7 kg. Né? Tem uma massa de 0,7 quilogramas, né, da gasolina. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é... Nós lemos aqui, pegamos todos os dados, né? Então vamos para a correção aqui. Por meio do enunciado, tem-se que o consumo médio diário... Então lá vocês viram que eu grifei lá que eu tenho o consumo do carro, né? Que é 10 km por cada litro. E qual que é a densidade? Igual eu comentei lá também, que é 0,70 kg por litro. Então o que acontece com esse carro? Se ele faz 10 km com 1 litro, quer dizer que ele consumiu, para percorrer 10 km, ele consumiu 0,70 kg dessa gasolina, por conta da densidade, que eu tenho 0,70 kg por litro. Então, se em 10 km ele consome 0,70, para 1 km rodado ele vai consumir um valor X. Aqui vai fazer a regra de 3, tá, gente? Ou seja, ó, aqui era 10 km. Ele dividiu aqui por 10, né? Por exemplo, 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, aqui, se eu dividir por 10, ele vai estar mantendo a mesma proporção, né? O que acontece? Ele só deslocou a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ele pegou 0,70 e dividiu por 10. Vocês podem estar desenvolvendo também pela regra de 3. Só que essa questão, gente, quando vocês estiverem fazendo um vestibular, é 3 minutos que vocês têm de prazo para estar resolvendo. Eu aqui estou explicando passo a passo. Então, quanto menos cálculo vocês fizerem, fazendo a leitura, interpretando e já entendendo, aqui dividiu por 10, aqui se divide por 10, você sabe que desloca a vírgula uma casa para a esquerda, vocês estão ganhando tempo. Então, qual é a conclusão que tive aqui nesse primeiro? Que eu vou estar consumindo 0,07 kg de gasolina por cada quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro que ele percorre, vai estar gastando isso aqui, certo? De gasolina. Bom, combustão completa da gasolina. Aqui ele colocou a equação. C8H18. Da onde que vocês pegam? Lá do enunciado. C8H18, ele é o combustível. Ele é uma combustão completa. Se ele é fogo e a combustão, ele vai ter que reagir com comburente, com o oxigênio do ar, né? Que vocês já tiveram essa aula. Então, colocou aqui, ó, o combustível, que é a gasolina, ele vai reagir com o comburente do ar aqui, que é o oxigênio. E como ele é uma combustão completa, ele vai formar o CO2, né? E água. Ah, mas como é que eu sei que forma água? No texto aqui, ele mencionou, né? A combustão completa forma CO2. Ele produz água e dióxido de carbono. Então, no próprio texto já está dizendo o que ele produz. Então, quando vocês montarem essa equação aqui, vocês têm os dados lá do texto. Agora, qual que é a questão aqui? Que não tem em nenhum momento o balanceamento, né? E veja que a gente tem que fazer esse balanceamento. Eu vou só reescrever aqui embaixo para a gente entender essa parte aqui do balanceamento, que é importante. Então, eu tenho aqui, ó, C8, H18, mais o O2, né? Formando, tá certo aqui, o CO2, mais a água, né? Que está aqui embaixo. Veja que eu não coloquei esses números que é o balanceamento que vocês devem fazer. Bom, como é que foi feito esse balanceamento aqui? Bem rapidinho para vocês. Para a questão de cálculo aqui, para a gente ganhar tempo. Ele pegou o combustível aqui, ó. Eu não tenho 8 carbonos. Aqui, vocês olhando aqui em cima. Pegando aqui embaixo, ó. Eu tenho 8 carbonos. Então, ele colocou um 8 aqui, desse outro lado, ó. Para quê? Para ficar igual, ó. Aqui eu tenho 8 carbonos e aqui eu tenho 8 carbonos. Então, foi isso que foi feito. Hidrogênio. Aqui tem 18, né? Aqui olhando aqui o reagente. Hidrogênio só tem que ter um 2, então eu sou obrigado a colocar um 9 aqui.
É um 9 que multiplica esse hidrogênio para dar 18. Ó. Ele já ficou igual ao que está aqui, certo? Observe que o oxigênio agora, que ele deixou por último, porque tem nos dois lugares, aqui tem 8 vezes 2, 16. Vou escrever num canto aqui. Só que tem um mais aqui, 9 vezes 1 mais 9, né? Então, 16 com mais 9, 9 com 6, vai dar 15, né? Vai 1. Aqui vai dar, vão dar 25. Então, eu tenho 25 oxigênio. Então, o que ele colocou aqui? Ele colocou um 25 que multiplica 2, vai dar 50. Opa, deu o dobro. Então, se deu o dobro, divido por 2. Então, por isso que ele colocou aqui 25 dividido por 2, né? Qual é a conclusão que ele está nesse segundo quadrinho aqui? Só para explicação. Se 1 mol de gasolina para 8 de CO2, então, ó, 1 mol tá aqui. Pela estequiometria, aqui está o valor 1, ó. 1 mol de gasolina para o CO2 aqui, ó, tem-se 8. Ele produziu 8 mols de CO2. Então, fazendo a relação aqui, 1 mol está para 8, certo? Qual que é a massa do CO2? Ele deu lá no enunciado que é 44 gramas, né? Só voltar aqui para a gente achar 44 gramas. Tá aqui, ó. Vocês viram que tá aqui em amarelo, ó, que o dióxido de carbono tem a massa molar de 44 gramas por mol. Então, é esse 44 que está usando aqui embaixo, ó. Então, 8 vezes 44, porque eu tenho 8 mol. Então, 8 vezes 44 gramas vai dar um valor. E eu tenho 1 mol de gasolina. Então, passando para gramas, né, no enunciado também, ele deu que 1 mol de gasolina, ó, a massa molar do octano aqui, é 114 gramas por mol. Que aqui no caso é da gasolina. Ó. Então, se cada mol tem 114 gramas, então, como aqui é 1 mol, então 114 gramas vai dar 8 vezes 44 gramas. Então, eu tenho a primeira relação aqui. Ó, circulando aqui está a primeira relação. Só que o que eu tenho? Como eu tenho que calcular o CO2, eu coloquei o Y no lugar do CO2 aqui, que vocês estão observando. Aqui colocou 70 gramas. Então, se for para fazer essa conta aqui, ó, até vou escrever ela aqui embaixo para facilitar aqui, ó. Como ele está pegando a gasolina, então, o que acontece? Né? Como aqui tem o número 1, que é 1 mol. Então, fazendo a conta direta ali, eu tenho o quê? Que 114 gramas de gasolina, no caso do octano, vai formar o CO2 que está aqui, que seria esse 8 mol, cada mol 44, né? Então vai formar 8 vezes 44, que a gente vai fazer na calculadora para ganhar tempo. Só. Então aqui vai dar 352 gramas, né? Que é essa conta aqui. Então, como eu quero calcular o CO2, aqui vai estar o valor Y, pode ser X, né? Estou usando a letra X aqui no lugar do Y. E aqui, como nós calculamos aqui que para cada quilômetro rodado dá 0,07 quilogramas, se eu passar para gramas, multiplicar por 1000, né? Se eu pegar isso e multiplicar por 1000, que 1 quilo tem 1000 gramas, eu vou ter 70 gramas. Então, vamos colocar 70 gramas, vai estar para o valor X. Se vocês multiplicarem em cruz aqui, fazer aquela continha que vocês sabem fazer muito bem, né? Regra de 3, então você vai achar o valor. Como é que vai ser? Então, vou fazer direto e rápido aqui. Então, X... Vou colocar que vai ser igual a multiplicação de 352 vezes 70. Multiplica 70. Dividido. Esse 114 gramas estaria multiplicando o X. Então, esse 114 vai passar dividindo aqui. Tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Se eu fizer essa multiplicação e depois dividir. Então, 352 que multiplica 70. Deu 24.640. Se eu dividir por 114, vai dar 216,14. X igual a 216,14 gramas de CO2, né? É igual tá aqui, ó, 216,14 gramas de CO2. Bom,
O limite estabelecido pela União Europeia é 130 gramas, né? Então, se o Z deu 216 gramas, dividido por 130 gramas, então vai dar 1,66. Então, como nós achamos o Y aqui 216, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 216, né, que é o consumo do carro, e vamos dividir pelo limite estabelecido pela União Europeia, que é 130 gramas. Se a gente fizer essa divisão, vamos ver um valor aqui com 1,66, ou seja, ele ultrapassou, né? Era para mim ter apenas 130 gramas, né? Eu fui para 216, então ele ultrapassou o limite. Ultrapassou o limite em quanto? Pelo cálculo aqui deu 1,66, ou seja, o 1 significa o 100%, ele ultrapassou em 66%, então ele é 66% maior que o limite. Ok? Espero que esteja entendido essa questão, tá? Nessa atividade 2. Na atividade 2, que é nas últimas décadas, o efeito estufa vem se intensificando de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2. Durante a queima de combustíveis fósseis, que são combustíveis do petróleo, derivados do petróleo, do carvão mineral, né, no caso, para a geração de energia, o quadro traz entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, butano e octano. Então, nós temos os 3 combustíveis aqui. Então, aqui nós temos o nome, né, metano, a fórmula CH4, massa molar dele em grama por mol, então já deu a massa molar. E a entalpia de formação aqui, a variação de entalpia de formação, no caso, menos 890 kJ por mol. Então, o joule aqui é a unidade de energia, no caso, para entalpia. O butano, né, a mesma coisa, fórmula, massa molar e a entalpia de formação dele. Vejo que é tudo negativo. Por quê? Porque é queima, está liberando energia, então são todas reações exotérmicas, né, que liberam energia. Fazendo a leitura. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, então vamos colocar cores aqui, né? Quem é o gás natural, né? Pelo texto aqui. Metano. O butano seria o que, então? Butano, gás liquefeito do petróleo. Então, ele é o GLP. E o octano é a gasolina, né? Gasolina é o octano. Então, já temos uma ideia aqui dessa leitura. Essa palavra, respectivamente, na ordem que aparece, então foi o que fizemos. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses 3 combustíveis é. Então, vamos lá. Veja que nós temos a tabelinha, certo? E o que temos que fazer? Temos que escrever a equação, né, de combustão, tanto para o metano, para o butano e o octano. Usar esses valores aqui de entalpia de formação para o cálculo, atentando-se aos detalhes que eu vou explicar aqui. Então, a combustão do metano. Então, você vai pegar o metano, né, que é o combustível, ele vai reagir com oxigênio. Para ter queima, sempre tem que reagir com oxigênio. A setinha de formação e vai dar CO2 e água. O que você tem que fazer aqui? Observando, você tem que escrever a equação química, depois fazer o balanceamento, né? Professor, como é que eu faço o balanceamento? Veja que o carbono aqui é 1, então aqui é 1, não mexe. Observe que o hidrogênio aqui no reagente é 4. E o hidrogênio aqui no produto tinha 2, então eu tive, né, que colocar esse 2 aqui para dar 4 hidrogênio, certo? Bom, porém, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 oxigênio aqui no produto, mais 2, esse 2 aqui ele vale para esse oxigênio aqui também.
Então, mais 2 para cá, então eu tenho 4. 4 oxigênio no produto e aqui no reagente 2, 2, 4. Então, eu fiz o balanceamento. Esse é o primeiro ponto. Qual é a conclusão que eu tiro? Após feito o balanceamento, o meu combustível aqui, o CH4, permaneceu com 1 aqui. Né? Esse 1. Que está oculto, que não precisa pôr. Então, qual é a conclusão? Que 1 mol de CH4 gerou, né? Ó, do CO2, 1 mol aqui também. 1 mol de CO2. O que poderemos considerar, então? Como gerou 1 mol de CO2, e a tabela mostra lá 890, se você pegar 890 e dividir por 1, vai dar o próprio 890. Então, aqui eu vou ter o valor do metano 890. Agora nós vamos para a combustão do C4H10, que é do outro combustível. Bom, do C4H10 aqui, que deu uma interferência, mas já normalizou. Escreve-se a equação, o combustível vai reagir com oxigênio, vai formar o CO2 e água. 4 carbono aqui, então você vai ser obrigado a colocar um 4 aqui para dar 4 carbono. Ó. Você tem 10 hidrogênio, então você vai pôr um 5, 5 vezes 2, 10 hidrogênio. Tá? Observe que ele não colocou do oxigênio aqui, não tinha muita necessidade, mas se fosse para vocês ver quanto de oxigênio você ia escrever aqui, ó, 4 vezes 2 você tem 8, marca de um ladinho aqui para você não esquecer. Mais 5 vezes 1 você tem 5. Somando então vai dar 13. Aí seria colocar, no caso aqui, 13. 13 vezes 2 vai dar 26, só que seria 13,5. Né? Para a questão de cálculo, pode ficar na forma de fração aqui, tá? Não tem problema se o seu objetivo é fazer os cálculos. Bom, então o que aconteceu aqui? Eu tenho formação de 4 mol de CO2, né? Então tem um 4 aqui. E na tabelinha lá, no caso C4 aqui, butano. A massa molar 58, ele formou isso aqui. Então ele forma cada mol esse valor energético. Porém aqui, ele tem um 4 que está multiplicando aqui, então. Então, para cada mol, né, 4 foi 2.800 joules. Mas para 1 mol, então vai ser um valor X. Então eu vou pegar esse valor e dividir por 4. Se eu pegar 2.878 e dividir por 4, você vai ter 719,5. Então, nesse caso aqui, como ele formou 4 mols de CO2, como eu quero saber por mol, então eu divido por 4, eu vou ter esse valor que está aqui desse segundo combustível. Para o terceiro combustível, que no caso é a gasolina, o que nós temos aqui nesse terceiro combustível? C8H18. Então, você vai escrever a equação química. Você vai escrever o combustível, que está no enunciado. Ele vai reagir com o oxigênio, porque é uma queima. Ele é combustão, que é queima. Então, ele vai reagir com o oxigênio. Ele é o reagente. Vai pôr a seta, ele vai formar, como é combustão completa, o CO2 e água. E está escrito no enunciado. Após vocês escreverem a equação e escrever a entalpia de formação dela, que está lá também, você vai fazer o balanceamento. Então, aqui você tem 8 carbono. Então, aqui no reagente, você colocou esse 8 aqui, ó, tá vendo? Esse 8 você colocou porque para ficar 8 vezes 1 vai dar 8 carbono. Daí já fez um balanceamento. Olhando para o hidrogênio, aqui você tem 18. Então, aqui hidrogênio você tem 2, então você vai ter que colocar um 9, que multiplica o 2, que vai dar 18 para ficar igual aqui. Então, por isso que surgiu o 9 aqui. Só falta surgir do oxigênio aqui agora por último. Então, você tem 8 vezes 2, 16. Pode ter marcado o ladinho para você não esquecer. E, seguindo aqui, 9 vezes 1, 9. Então, só voltando. 8 vezes 2 dá 16 oxigênio, mais 9 vezes 1, 9 oxigênio, somando. Vocês viram que deu 25, né? 16 com 9, 25. Então, a pessoa colocou aqui 25. Né? Por que dividiu por 2? Porque 25 vezes 2 dá 50. Mas tem que ser 25, então deu 25 dividido por 2. Para a questão de cálculo sem problemas. O que vocês têm que observar aqui? O CO2, você tem o número 8 aqui. Então vai ser aquele valor que está lá na tabelinha, menos 5.471, dividido por 8 para você achar o valor para cada mol. Que vai dar 683 e aproximou para 9, né? Seria 87 aqui, aproximou para 9. Beleza? Bom, então olhando esses valores aqui em ordem crescente, então você vai ter
o valor menor de todos, né? Aqui, a gasolina com 683,9, então tá aqui, gasolina. Depois, o número maior, que é crescente, 719, que é o GLP, né? Que é esse gás aqui. E por fim, o metano, né? Com 890. Então, o que caracteriza isso daqui? A gasolina vai ser menor que o GLP menor que o gás natural. Resposta da alternativa A. Gasolina, GLP e gás natural. Alternativa A. Desafio, gente. Só para finalizar agora, estamos no desafio. Considerando a equação de combustão da gasolina representada a seguir, que benção que ele já deu tudo, feito o balanceamento, deu a equação, já está balanceado. Calcule a quantidade de gás carbônico produzida na queima de 1 litro dessa gasolina. Dados: a densidade da gasolina, 0,75 kg por litro. Aqui tem aqui que o hidrogênio tem a massa 1, que é 1,008, é sempre a massa, é o maior valor que está aqui embaixo. Aqui em cima, esse 1 é o número atômico. Do carbono aqui, esse aqui é o número atômico, que corresponde ao número de prótons, né? Não é que vai entrar no cálculo. O que vai entrar no cálculo? Esse número que está sempre aqui embaixo, no caso aqui do carbono. Então é 12 aproximado. E aqui 15,99 do oxigênio é 16. Isso aqui entra para o cálculo. Pegando a equação que já está balanceada aqui, calcule, né, a quantidade de gás carbônico produzido. Então nós vamos ter que calcular essa quantidade. Como é que vai funcionar para calcular, no caso, a quantidade? Calcula a quantidade de gás carbônico produzido. Bom, pelo balanceamento aqui, então, ele vai queimar 1 litro, né? Só que esse 1 litro aqui é volume, ele não entra no cálculo. O que vai entrar no cálculo? A massa. A massa é 0,75 gramas por litro. Então, nesse 1 litro aqui, eu tenho 0,75 kg. Né? É isso aqui que vai entrar no cálculo. Então, eu vou relacionar a gasolina, né? Na queima de 1 litro de gasolina. A gasolina é o octano aqui. E o CO2 produzido está nessa coluna. Então, eu vou relacionar essas duas colunas, né? Olhando aqui em cima, então, ó. Nós temos um total, tem esse 2 vezes 8, então o carbono. Eu tenho 16, então 16 que multiplica alguma coisa. Ó. Hidrogênio aqui, 18 vezes 2, eu vou ter 36, né? 36, que 2 vezes 18 vai dar 36. 36 que multiplica alguma coisa. E no caso aqui do carbono, ó, aqui eu tenho 16 que multiplica. Perdão, o carbono aqui, eu tenho 16 que vai multiplicar a massa do carbono. E o oxigênio tem esse 2, então 2 vezes 16 é 32. Então no caso do oxigênio eu tenho 32 átomos de oxigênio, 16 vezes 2, 32. 32 que vai multiplicar alguma coisa. Agora que eu vou observar aqui, ó, carbono, qual que é a massa do carbono? É 12. Então se eu tenho 16 átomos, então 16 vezes 12, que vai dar um valor aqui. Hidrogênio, olhando aqui é 1, então 36 vezes 1, vai dar um valor. 12, que multiplica o 16, e é igual a 192. Aqui 36 vezes 1 é 36 mesmo. Se a gente fazer essa soma aqui agora, que dá para fazer por aqui, ó, 2 mais 6, 8. 9 com 3, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então aqui deu 228 gramas, né? Pegando aqui da gasolina, ó. Nós estamos analisando a gasolina. Tá? Olhando aqui para a formação do CO2. Eu tenho 16 átomos de carbono, né? E o carbono é 12, ó. Olhando aqui. Então, 16 vezes 12. Vai dar um valor. O oxigênio deu 32 átomos, né? Que é 16 vezes 2, 32. Só que do oxigênio é 16. Então, 32 vezes 16. Iremos ver o valor. 16 que multiplica 12. 192. Agora 32 vezes 16. Deu 512.
Fazendo a soma, fazer por aqui mesmo, né? 2 com mais 2, 4. 9 mais 1 dá 10. Vai o 0, sobe 1. Então, 1, 2 com 5, 7. 704 gramas. Então, tem uma primeira relação aqui que 228 gramas da gasolina vai gerar 704 gramas de CO2. A primeira relação nós temos. Dados, vamos aqui. Ele quer saber para 1 litro de gasolina, né? Então, se eu queimar 1 litro de gasolina, ele quer saber a quantidade de gás carbônico produzido. Então, o gás carbônico vai ser o X que ele quer calcular. E o combustível é 1 litro. Só que 1 litro eu vou colocar a massa dele, já que a densidade é 0,75 quilogramas por litro. Então eu vou colocar o 0,75 quilogramas, que é que eu tenho em 1 litro. Né? Então 228 gramas, aqui eu vou colocar debaixo aqui da gasolina, então 0,75 quilograma. Se eu queimar 1 litro de gasolina, eu vou ter 0,75 kg. Vai dar um valor, eu gosto de usar a letra X, né? Para fazer o cálculo. Agora é só calcular aqui. Então, vamos fazer o cálculo. 228 gramas que multiplica o X. Que multiplica a letra X aqui. Reguinho de 3, que vocês sabem fazer, né? Vai ser igual. Aqui entrou a matemática. 0,75 quilogramas. 75 quilogramas que multiplica 704 gramas. Bom, esse número aqui que está multiplicando o x passa do outro lado da equação dividindo. Então, já vou fazer a conta aqui. 0,75 vezes 704, que deu 528. Fazendo a multiplicação em cima. Já fiz a conta em cima. Então, 528. 528 quilograma, multiplica grama, né? Que tá aqui, ó, grama aqui, o quilograma ali. Dividido por 228 gramas. Nós temos grama no numerador e grama no denominador. Podemos fazer isso aqui, né? Simplificar. Ou grama dividido por grama, que vai dar 1. Ele é um elemento neutro, aqui no caso da multiplicação. Posso fazer isso tranquilamente, sem prejuízo ao resultado. Então, x vai ser igual ao resultado dessa divisão aqui. Então, resultado aproximado 2,32, né? Quilograma, né? Veja que só sobrou quilograma ali. Do que, gente? Veja que o X está debaixo do CO2, quilograma de CO2 produzido na queima de 1 litro de gasolina. Né? Então, na queima de 1 litro de gasolina, eu tenho 2,32 kg de CO2 produzido. Continuando aqui, quanto de CO2 você emite por mês para realizar o percurso de sua casa até a escola? E da escola de volta para a sua casa. Se você vai a pé ou de bicicleta, você não está produzindo CO2 pensando na combustão, né? É lógico que todos nós respiramos ainda produzindo CO2. Mas falando aí com relação aos veículos, né? A combustão, se você vai a pé ou de bicicleta, está tranquilo. Ou se for a cavalo, também sem problema. Agora, se você vai de moto, ou carro, ou de ônibus, aí já você está produzindo CO2. Para esse cálculo, considere a quantidade de passageiros, que está perguntando quanto que você emite, né? Se você vai de carro pequeno e tem 5 pessoas indo, né? Então você vai ter que fazer o cálculo e dividir por 5. Se você vai de ônibus, né? Ó, aqui no caso está dizendo que um carro, 5 passageiros, por exemplo. Você tem que dividir depois por 5. Se for de ônibus, divide por 30, né? Então eu utilizo o cálculo anterior. Então nós vamos usar esses dados que está aqui, né? 2,32, né? Quilogramas de CO2 produzido por litro de gasolina.
litro de gasolina, que no caso foi o... Nós calculamos lá no item anterior. Confirmamos. Agora aqui, vamos fazer o cálculo saindo de carro pequeno. Vamos colocar uma distância aqui até a escola. Vamos considerar aqui... Eu vou considerar a minha distância, por exemplo, né? Eu estou aproximadamente a 2 km de distância. A 2 km de distância, né? Bom, se eu for de carro pequeno, pegando esse dado aqui, ele faz 10 km por 1 litro. Vamos colocar aqui km. Então, 10 km para cada 1 litro. Como a minha distância é 2 km, então eu vou gastar quanto aqui? Eu vou gastar menos de 1 litro, né? Então, observe que eu posso fazer a conta direta aqui, ó. O 10 para chegar no 2, eu fiz uma divisão por 5. Então, aqui eu posso pegar 1 e dividir por 5 também, né? Se eu pegar 1 e dividir por 5, eu vou estar fazendo a mesma proporção e vou achar um valor. Então, sabemos que a resposta do x aqui, de quanto que eu vou gastar, é 0,2, né? 0,2. Se o dado aqui é 2,32 para cada litro, e eu consumi 0,2, ou seja, eu consumi 5 vezes menos, então eu vou produzir também, né, pelo raciocínio, pela lógica, aí 5 vezes menos de CO2, né, que eu vou estar emitindo, se eu for de carro. Então, para esse cálculo aqui, então eu vou pegar 2,32 kg de CO2, vou dividir por 5, porque eu não gastei 1 litro. Eu gastei 0,2, gastei 5 vezes menos. Então, se eu pegar 2,32 e dividir por 5, eu vou ter a quantidade de CO2 aqui para mim ir até a escola de carro. Aí, se eu levar 5 pessoas, né? Porque se eu for sozinho, daí eu vou estar gastando sozinho, porque só eu que fui para a escola. Então vai dar 0,46. Então a resposta deu 0,46, né? Quilogramas de CO2. Então esse carro ele produziu 0,46 kg de CO2. Se a gente foi em 5 pessoas, né? Então cada pessoa vai pegar uma parte aqui. Então eu vou pegar esse valor e dividir por 5 para ver quanto cada pessoa gerou, se no caso eles fossem no mesmo carro, né? Então 0,46 eu vou dividir por 5. Então eu sozinho foi aproximadamente 0,1, né? Podemos aproximar para 0,1. Então 0,46 o carro gastou, transportou 5 pessoas. Divido por 5, deu aproximadamente 0,1 kg de CO2. Gente, eu sei que foi extenso, bastante cálculo, tá? Espero que esse vídeo ajude, mas se precisar de mim, é só me procurar, estou lá na escola, tem outros professores que podem ajudar também. E continue aí estudando, lendo o material que foi impresso para vocês. Tem também todos os PPT disponível lá no mural, né? E esse vídeo também vou ver se eu coloco lá no mural para vocês. Um abraço a todos e até mais.